Justiça Seja Dita, um podcast que cria diálogos entre políticas públicas, poderes e cidadãos. Olá, pessoal! Agora começa mais um episódio do Justiça Seja Dita. Eu, Luciana Lozada, e minha parceira aqui de podcast, Priscila. Tudo bom, Priscila? Tudo bem, Luciana? Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui recebendo o talentoso promotor de justiça, Dr. Tiago Gonçalves Veras Gomes, que vai bater um papo aqui informal com a gente sobre a necessária atuação do Ministério Público na defesa dos direitos fundamentais do cidadão, em especial quando se trata de prestação de serviços públicos destinados a cumprir, né, a garantir, melhor dizendo, o mínimo existencial a qualquer cidadão. Então, hoje nós estamos aqui. Tiago, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Luciana. Tudo bem? Tudo bom, Priscila? Obrigado pelo convite, uma honra. Prazer enorme recebê-lo aqui conosco. Obrigado. Nós que agradecemos. Então, assim, só para lembrarmos aqui, né, que a judicialização da política pública é algo que já vem crescendo já há bastante tempo, né, cada vez mais ações são propostas exigindo que o poder público adote uma ou outra medida, enfim, isso é extremamente importante, porque, embora o Poder Executivo seja o condutor da política pública, por vezes nós presenciamos um quadro prolongado, né, de violação de determinado direito fundamental. Então, obviamente que isso trouxe um desafio para o Poder Judiciário, né, ao longo do tempo. Quais são os limites de atuação do Judiciário nesses casos, né, os pedidos que eventualmente são formulados pelo Ministério Público alcançam o resultado pretendido, como é que essas ações são propostas, né, o que antecede a propositura das ações. Então, nós já percebemos que tanto na condução do processo judicial, quando ele já foi interposta a ação, o estabelecimento de diálogo com a administração pública é muito importante, né, para conhecermos todas as dificuldades da administração, por que ela deixou de cumprir aquela determinada obrigação, enfim. Mas sabemos também que o Ministério Público, antes do ajuizamento das demandas, propõe esse diálogo com o poder público, não é mesmo? É assim que acontece? É exatamente assim. No amadurecimento, né, das democracias em geral, essa nova gama de competências do Poder Judiciário, desses litígios que são levados ao conhecimento do Poder Judiciário, isso também aconteceu no Ministério Público, né? Desde a Constituição de 88 para cá, o ramo de atribuição do Ministério Público vem aumentando cada vez mais. A gente sabe que o Ministério Público, nessa parte de tutela coletiva, ele atua como se fosse o legitimado extraordinário, então ele está ali em nome próprio, mas ele não está defendendo o interesse do promotor de justiça, né? Sim. Ele está defendendo o interesse de toda a sociedade. Uhum. Então, essa parte de tutela coletiva, né, desses direitos transindividuais, cada vez mais são objeto de atuação do Ministério Público. Então, a gente atua na parte de saúde, de educação, de meio ambiente, de consumidor, de infância e juventude, de pessoa com deficiência, segurança pública, assistência social. E são pautas bastante complexas, porque a gente sabe que existe uma limitação grande orçamentária por parte do gestor, sabe que são diversas políticas públicas que precisam ser implementadas em todos os níveis, né, na União, nos estados e nos municípios. A gente sabe da complexidade, da dificuldade disso tudo, mas, por um outro lado, a população, como a Luciana disse, precisa desse mínimo existencial, sobretudo de serviços públicos essenciais e aqueles ligados aos direitos fundamentais. Então, como que isso acontece? Normalmente, chega uma denúncia, uma representação, uma reclamação no Ministério Público. Isso chega pelo telefone, 127, pela ouvidoria, pelo e-mail, pelo WhatsApp, pela internet. Isso chega até o promotor de justiça. Quando é só uma notícia de uma ilegalidade, mas sem nenhuma prova, normalmente o promotor de justiça ele instaura um procedimento preparatório de inquérito civil e quando já vem com alguma foto, algum relatório técnico dizendo que ali de fato tem algum indício mais sério de ilegalidade, instaura um inquérito civil. Quando é apenas para acompanhar a execução, a implementação e a execução de uma política pública, o promotor de justiça ele instaura um procedimento administrativo para verificar como que aquilo está sendo tocado pelo ente federativo competente. Então, o primeiro passo é a expedição de ofício, né, uma atuação mais formal, para saber o quadro diagnóstico de fato daquela situação que foi reportada ao Ministério Público. Ofício para a entidade ou órgão que foi denunciado ali. Exatamente, principalmente para o órgão que foi denunciado, porque às vezes o problema já foi resolvido
resolvido, já perdeu o objeto e a gente já consegue arquivar de plano. A gente verificando que, de fato, ainda existe alguma coisa pendente, normalmente a gente realiza reunião, escuta outros órgãos, né, uma agência reguladora, uma associação, e aí tenta fazer uma reunião. Após a colheita, de forma mais ampla possível, de elementos de convicção relacionados àqueles fatos, se ainda assim a ilegalidade ou a omissão, normalmente é uma omissão, quando a gente trata de política pública pré-estacional, normalmente é uma ilegalidade por inércia, por omissão. Quando ainda assim persiste, a gente normalmente pede uma recomendação, né? Essa recomendação a gente coloca os fundamentos, né, tanto jurídicos quanto os fáticos, e aí depois recomenda a autoridade com competência para que regularize aquilo. Depois da recomendação, se ainda assim apontado um prazo razoável, a questão continuar pendente, o próximo passo é a tentativa de um acordo. E em tutela coletiva, normalmente esse acordo se dá por meio do TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, que é um instrumento que a gente pega o compromisso de ajustamento de conduta. Aí é o direito consensual, é o diálogo em que o Ministério Público, junto com o gestor, ouvida a sociedade civil, normalmente a gente faz audiência pública, consulta pública, com a associação de moradores, com as pessoas que estão ali na linha de frente e são diretamente impactadas por aquele problema que foi noticiado para a promotoria. E nessa fase, mesmo na fase de inquérito, normalmente a administração alega a dificuldade financeira para cumprir com aquela obrigação, é uma inércia que se justifica por essa dificuldade financeira? Exatamente. O principal argumento que chega normalmente é a limitação orçamentária. E a gente sabe que, sobretudo nos municípios do interior, isso é uma realidade, né? Eles têm um orçamento muito restrito, o dinheiro mal dá para fazer o pagamento de pessoal e para aqueles contratos básicos de manutenção continuada que precisam ser feitos de forma permanente pelo município. Então, a margem que eles têm para implementação de algumas políticas públicas que demandam uma maior despesa realmente é muito pequena. E é por isso que nesses termos de ajustamento de conduta, a gente consegue, sobretudo, a gente tem uma gordura para negociar prazo e forma de execução. Tal como a decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que trouxe aquela tese de repercussão geral, informando que nesses casos de omissão grave, a interferência do Poder Judiciário não viola a separação dos poderes, a gente também no TAC, a gente coloca o objetivo, as metas, aquele serviço público essencial que precisa ser prestado, e o gestor público ele vai decidir a forma como isso vai ser feito, o prazo como isso vai ser feito, para poder incidir e ser inserido no planejamento orçamentário, nas 3 leis orçamentárias, no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual. E a partir desse planejamento, não só orçamentário, mas técnico, junto com a secretaria competente, que ele possa organizar e ver a melhor forma de planejamento e execução da política pública. Não, e é interessante esse diálogo com a administração, não só para a elaboração do TAC, mas nessa fixação de prazos, né, que é importante para não se estipular um prazo sem que a administração possa realmente se comprometer, né, dizer, olha, eu consigo cumprir isso dentro do prazo, mas eu também respeitar um pouco esse espaço, né, de discricionariedade do administrador público, porque a grande questão que envolve, né, a grande questão que se coloca quando se trata de políticas públicas é exatamente qual é o limite de atuação dos outros poderes, quer dizer, do Poder Judiciário, nesse caso, né, avaliando a conduta, né, avaliando a atuação de outro poder. Então, eu acho interessante que o Ministério Público já busque, então, delimitar tudo isso num TAC, porque ele está examinando a reserva do possível, né, também é examinado junto com o administrador se ele tem condições ou não de cumprir com aquelas metas ali estabelecidas, mas isso tudo desemboca numa ação judicial quando não se consegue chegar a um acordo. É exatamente isso. Mesmo antes dessa tese de repercussão geral, as promotorias de justiça com atribuição e tutela coletiva, em geral, já vinham atuando dessa forma, né? Porque quando é reportado o problema, a notícia de fato ao Ministério Público, a representação, é tratado um problema público, né? Naquele ciclo da política pública que a gente estuda na academia, a gente vê que a primeira fase é a formação da agenda. E a formação da agenda, ela acontece depois da identificação de um problema público. O problema público é aquele que é reconhecido pela sociedade civil, pelo gestor, pelo executivo, pelo
pelo legislativo, pela sociedade em geral, como problema que afeta a grande parte da população. Aí, a partir da identificação desse problema público, é definida a agenda. E quem vai fazer essa agenda do poder público e quem vai escolher essas alternativas para verificar a forma de implementação da política pública? O gestor. Como a Luciana disse, isso faz parte de atribuição do gestor. O gestor, por meio do voto, ele tem a representação, ele tem a democracia a favor dele, a legitimidade para, de forma discricionária, verificar a forma como ele vai executar aquelas políticas públicas. A gente sabe que muitas dessas políticas públicas, elas já estão previstas na legislação, né? Então, não cabe ao gestor a discricionariedade sobre se vai ou não executar a política pública, mas sim a forma como ele vai fazê-lo, né? E eu acho que é interessante, assim, porque a judicialização, né, desses litígios, né, dos litígios que nós chamamos de litígios estruturais, né, que envolve o controle judicial sobre a atuação do poder público, é um instrumento, né, de discussão e controle do cidadão sobre as decisões administrativas que estão relacionadas à prestação de serviço público. Porque outro dia eu me lembro um processo, né, denominado estrutural, que se discutia exatamente a atuação do Estado em um determinado caso. Eu pontuei isso assim: do mesmo jeito que uma decisão judicial pode ser revista, né, existem recursos que podem ser interpostos, né, para se obter uma reforma de uma decisão, a decisão administrativa ela não poderia mais continuar vedada qualquer apreciação sobre a decisão administrativa, né? Porque antes a gente tinha aquele entendimento, né, mais vamos dizer assim, mais conservador, né, do que é o mérito administrativo, nada poderia ser examinado pelo judiciário, mas como que o cidadão pode se opor a uma decisão administrativa que viola um direito fundamental, que não tutela por um mínimo existencial? Daí a importância dessas ações, porque é a forma do cidadão se expressar, né, através do seu representante. Eu ia até aproveitar, né, o gancho do cidadão se expressando com essa questão das redes sociais. Se vocês enxergam lá no Ministério Público como um canal a mais de comunicação para vocês ficarem sabendo, né? Porque você mencionou o MP noticiado sobre alguma eventual ilegalidade por ação ou omissão, na maior parte das vezes por omissão. E o homem médio, o cidadão que está vendo ali que a rua dele tá toda esburacada, ou que precisa que o hospital, né, termine a obra de um hospital, falando daquelas situações do cotidiano que a gente vê no jornal do meio-dia, né, na televisão. Como que ele consegue chegar até o Ministério Público, né, fazer uma denúncia para uma pessoa que está ouvindo a gente, queria saber, ao invés de falar com a mídia, ela pode falar direto com o Ministério Público, ela vai ser ouvida, né? Sim. Há 20 anos, quando eu entrei no Ministério Público, eu comecei como servidor público. Fiquei 2 anos como servidor, depois entrei como membro. Normalmente as denúncias chegavam por meio de formulário que era preenchido à caneta na secretaria da promotoria. Então poucas pessoas tinham conhecimento e disponibilidade para se deslocar até o Ministério Público e fazer essa denúncia. Hoje em dia, como você bem mesma disse, as redes sociais servem também de instrumento, não só para o Ministério Público realizar uma busca ativa. Então, se a gente já tem uma investigação, ou até para instaurar um novo procedimento de ofício, a gente pode buscar sim nas redes sociais, nos veículos de imprensa da internet, informações. A gente tem a Codicom, que é a Coordenadoria de Comunicação Social, que quando o promotor pede, faz o clipping, faz uma investigação e compila as reportagens que tem sobre um determinado assunto. Então, nessa hora aí, a mídia já é uma aliada de vocês, né? É uma aliada nossa e é uma aliada principalmente do cidadão. Sim. Porque através dessas reportagens, eles têm acesso à informação, acesso ao que está acontecendo, conseguem trazer novos elementos para instruírem os nossos procedimentos investigatórios. Mas como tudo na vida, e a pandemia, ela trouxe cada vez mais o poder das redes sociais. E o poder para o lado bom e o poder para o lado ruim. Então, a autoridade que está presidindo a investigação tem que ter muito cuidado com o tipo de investigação que você leva para dentro do seu inquérito civil, do seu procedimento administrativo. E a gente não pode deixar de falar aqui também das fake news, né? Então, é preciso que toda investigação séria, aqueles elementos de convicção, sejam corroborados por outros meios de prova. E que meios de prova são esses? São diligências feitas pelo GAP, que é o Grupo de Apoio aos Promotores, os policiais que estão cedidos
ao Ministério Público, a requisição de relatórios técnicos para outros órgãos, secretarias municipais, agências reguladoras, a participação da sociedade civil. Então, a perícia, o Ministério Público tem um corpo técnico de peritos, chamado de GAT, né, que auxiliam muito nessas investigações. Como a Luciana dizia há pouco, a crítica sobre essa discricionariedade administrativa que muitas vezes nós sofremos é que o Ministério Público, às vezes, tenta se substituir ao gestor, ao Poder Executivo, que foi eleito para isso, e o Poder Judiciário tentaria se substituir ao Poder Legislativo. Ao Poder Legislativo e a gente ao Executivo, ou vice-versa. E para isso que a gente tem que ter muito cuidado, e esses processos estruturantes, eles são sensacionais, porque eles permitem que esses mesmos poderes participem da tomada de decisão, mesmo depois que o caso é judicializado, e que a sociedade civil também venha contribuir. Porque quem está na linha de frente e sofre o impacto da ausência da prestação do serviço é a população. Então, nada melhor do que eles trazerem essa realidade, seja para dentro da investigação do Ministério Público, seja na hora do processo judicial. Mas então, Tiago, você concorda que o modelo procedimental mais adequado, quando estamos diante de um conflito estrutural, é o estabelecimento desse diálogo com a fixação de metas junto com a administração, ou seja, é um modelo que foge aquele padrão tradicional de condução de um processo judicial, que há um vencedor e um vencido, aquele modelo bipolar. Um bate-bola, né? Um bate-bola das partes, o juiz no final decide. Concorda, né, que esse é o melhor? Sem sombra de dúvida. É a administração dialógica que é trazida do Poder Executivo para dentro do Poder Judiciário. Na verdade, até antes disso, eu acredito muito na atuação extrajudicial, né? Eu tento ao máximo fazer o TAC para evitar a judicialização. E se a gente verificar a doutrina, a legislação e a jurisprudência, nas últimas décadas, ela vem avançando enormemente no fomento dessas soluções consensuais, até extrajudicialmente, né? Antigamente, a doutrina clássica, né, do direito administrativo trazia aquela situação da intransabilidade, que não poderia fazer nenhum tipo de acordo material ou processual com o interesse público, né, da indisponibilidade do interesse público, da supremacia do interesse público. E aí, com o passar do tempo, a gente verificou que o próprio legislador, ele previu institutos de consensualidade, inclusive no próprio direito sancionador. Então, lá no direito penal, a gente tem transação penal, recentemente, com o pacote anticrime, o acordo de não persecução penal, a colaboração premiada. No direito administrativo, a gente tem o acordo de leniência, o acordo de não persecução disciplinar na esfera da corregedoria, das entidades. E no aspecto civil, a gente tem na improbidade administrativa, hoje o ANPC, o acordo de não persecução civil. Então, são formas de solução consensual. O negócio jurídico processual também. O negócio jurídico processual também. Com certeza, seja do CPC, seja a própria LINDB também, que vem fomentando até em sede de direito público, que antigamente não cabia o acordo. Isso está na lei permitindo hoje, né? Até tem o projeto de lei, né, da nova ação civil pública que já prevê essa audiência, não tem isso, Luciano? Que já prevê a forma de condução do processo estrutural, que deve se pautar pelo diálogo, pela consensualidade, né? Para ouvir o administrador público. Quer dizer, é uma norma jurídica que vem expressar, né, vem deixar normatizado essa forma de condução do processo. Porque eu acho que é interessante, assim, quando a gente trata de política pública ou de inércia, né, enfim, inércia do poder público na condução de uma determinada política pública, a gente está tratando de uma falha estrutural. E exatamente porque é estrutural e acaba interferindo em várias outras atividades, né? Exige, então, do juiz assim, uma postura distinta, uma postura mais dialógica com as partes, né? E não assim, adotar uma posição sem esse diálogo pode, às vezes, criar, né, vamos dizer assim, um impacto, né? Criar um impacto na administração pública de cunho financeiro, né? Econômico, social, e que muitas vezes o juiz não tem a dimensão disso. E nós hoje somos obrigados, até pela nova lei de introdução ao Código Civil, ter uma visão consequencialista da decisão. E para se medir esse consequencialismo, é importante esse diálogo. Tem que extrapolar dos autos do processo, né? Porque, por exemplo... Como é que você vai enxergar uma administração pública inteira, né? Nesse tema 698 do STF, em que ele faz essa menção de que não há violação de separação de poderes quando estamos diante de uma inércia, uma grave deficiência. E no segundo ponto, né, da tese, ele menciona, então, que se deve exigir do administrador público a apresentação de um plano,
né, para corrigir aquela omissão, e não ordens concretas, né? Não ordens delimitadas. Por quê? Porque cabe ao administrador público saber, né, como vai alcançar aquele resultado. Por quê? Porque ele tem uma visão macro da administração pública. Isso é fantástico, porque acaba afastando um pouco da crítica que nós recebemos de que o juiz, o promotor, o advogado entendem de direito e não entendem daquela área técnica, né? Então, a partir do momento em que você traz a área técnica para trabalhar junto com a gente, em que as decisões judiciais, esse consequencialismo jurídico, né, do artigo 20 e 21 da LINDB, ele é aplicado tanto na esfera administrativa como na esfera judicial, né? Então, todas as vezes em que se for decidir com o valor jurídico abstrato, ou então que se for declarar a invalidade de algum contrato, algum ato administrativo, seja o gestor público, seja o magistrado, tem que indicar as consequências administrativas e jurídicas práticas daquela decisão. Sim. E isso é fantástico. A gente sabe que o magistrado, ele tem o perito judicial, né, que serve de apoio para aquele conhecimento extrajurídico, assim como o promotor de justiça tem o GAT, mas se a gente aliar esses nossos profissionais técnicos que nos auxiliam, a participação social dentro do processo judicial, aí sim fica fantástico, né? Muitas vezes o próprio STF ultimamente tem dado exemplo disso, dessa participação popular. Daquela DPF 635, né, chamada da DPF das favelas aqui do Rio de Janeiro, que trata da letalidade policial e tudo mais, o Supremo Tribunal Federal realizou audiências públicas para colher impressões. A matéria é extremamente sensível, todos os lados têm argumentos robustos. Esse estado de coisas inconstitucional, essa letalidade policial é enorme, alguma coisa precisa ser feita. Agora, que coisa é essa? Se fosse de fácil solução, já teria sido resolvido há muito tempo. Verdade. É porque a situação de fato é complexa. E, então, essas audiências públicas, essa participação popular, pluralizando o debate, isso é uma característica, é um marco do processo estruturante, né? Isso é fantástico, porque a gente escuta todas as pessoas que são impactadas por aquilo e tenta formar microdecisões que vão sendo construídas ao longo do processo estrutural. Buscando aquele estado de coisas ideal, que é o que se busca no processo estrutural. E mesmo sob a perspectiva processual, quando você estabelece o diálogo com a administração e vai estipulando metas para alcançar aquele resultado, a gente poderia dizer que você tem um verdadeiro sincretismo entre conhecimento e execução, porque, na verdade, como o Tiago falou, são microdecisões, né? Decisões, na verdade, a decisão judicial aí vai ter uma natureza homologatória. Por quê? Porque você estabelecendo com as partes as metas e os prazos de cumprimento. Então, você não tem uma decisão impositiva, uma decisão que vai homologando acordos parciais ao longo do processo. Então, na verdade, há doutrinadores que até defendem de que não há nem necessidade de que seja prolatada uma sentença. Né? Porque veja bem, do ponto de vista assim, do direito, o administrador, muitas das vezes, ele reconhece o direito material. Ele vai trazer, né, as dificuldades financeiras. E aí também é outra questão importante. Podemos discutir a peça orçamentária? Né? Podemos discutir, porque, veja bem, quando a gente trata da reserva do possível, né, essas ações permitiram o quê? Uma discussão no plano concreto da reserva do possível. Não, sim. Tá bom, não tenho recursos, mas por quê? Por que não tem recursos? Quando você se referiu há pouco dessa falta de sentença, já que a efetividade ela já foi alcançada no curso do processo judicial, isso é fantástico, porque naquele processo tradicional, no processo civil tradicional, a gente vai ter uma sentença, ou até extraprocessual, quando a gente faz um TAC que tem natureza de título executivo extrajudicial, quando ele não é homologado judicialmente, a gente tem uma decisão judicial que muitas vezes ela não vai ser efetiva. Então, a gente tem uma inefetividade dos direitos fundamentais. No processo estrutural, o que se pretende é justamente uma alteração no estado das coisas, né? Mudar a realidade social que está com o problema. E aos poucos a gente vai solucionando um a um desses problemas que são apresentados, com a participação de todos esses atores. Agora, então, eu fiquei com uma dúvida, na verdade, me ocorreu aqui, você falou da pandemia, e aí eu me lembrei como o mundo mudou, inclusive a atuação da administração pública, do próprio serviço público, da pandemia para cá, né? O mundo mudou, a gente está mais virtual, a tecnologia, né, finalmente ela rompeu essa questão do home office e das comunicações. Aí me ocorreu o seguinte, a gente tinha um TAC celebrado extrajudicialmente ou no âmbito do Poder Judiciário de um determinado assunto.
E aí, hoje em dia, em 2023, talvez esse TAC tenha ficado um pouco atrasado tecnologicamente. Estou dando um exemplo aqui, né, aleatório, uma ficção, um exemplo ficcional. É possível, você enxerga dentro, você falou em microdecisões, microações, né? Eu acho que é isso, né? É aquela ideia do tijolinho, vai colocando um tijolinho por dia, que é o que dá para fazer. É possível que esse TAC seja revisto, ressignificado, né? Porque o extrajudicial tem a natureza de título executivo. E lá no judiciário a gente tem uma sentença, por mais que ela não decida, ela ratifica, né? Ela dá segurança jurídica, inclusive, para as partes, né? Tanto o administrador quanto o Ministério Público, dentro do que ficou acordado. Mas é possível, dentro dessa ideia do novo processo e da visão mais condizente com a realidade dos fatos, que se a realidade dos fatos, o estado de coisas se modifica ao longo dessa realidade, o TAC também pode mudar? Eu acho que ambos podem mudar desde que haja consenso, né? Se não houver consenso, a gente vai entrar no litígio judicial, na ação rescisória, se houver no prazo, nos requisitos, mas havendo consenso, havendo uma mudança da demanda social, do problema público, de uma nova realidade social, pode ser feito tranquilamente um termo aditivo ao TAC, e aí aquelas obrigações, sejam elas objeto de ação judicial, de título executivo judicial, transitário em julgado ou extrajudicial, podem ser objeto, sim, desde que haja consenso. Até para atualizar, vamos dizer assim, o estado da lide, né? Porque a administração pública, isso é algo que também serve como característica do processo estrutural, porque você está tratando de atos administrativos dinâmicos, complexos, né? Não é algo assim, pretérito, não é algo estático. Então, eventualmente, por exemplo, o Ministério Público promove uma ação a um estado lá, sei lá, uma situação num hospital, por exemplo, que quando ele entrou com a ação havia uma deficiência, por exemplo, no corpo de médicos ou, enfim, qualquer outra deficiência. No decorrer da ação, essas deficiências podem ser superadas não só por um acordo que venhamos, né, que o juiz venha homologar durante o trâmite da ação, mas porque a própria administração, por conta própria, supriu lá uma deficiência. Sim. E a vantagem do processo estrutural é justamente essa cooperação, essa colaboração entre as partes. E dentro do processo estrutural, eu acho que é de principal importância que a gente traga o diálogo intra-institucional e interinstitucional. Então, por exemplo, dentro de um mesmo ente federativo, o Estado alfa da federação, né? Muitas vezes, a gente que trabalha com tutela coletiva há muitos anos, a gente verifica que as secretarias, que as áreas técnicas dentro do mesmo ente federativo não dialogam entre si. Que existe um ruído, uma falha de comunicação enorme entre essas secretarias. É verdade, e isso dificulta não só a formulação, mas a execução e a efetividade de uma determinada política pública. Isso daí eu não estou falando só do Poder Executivo, não. Eu trago também para dentro do Ministério Público. O Ministério Público é uno, indivisível, existem muitas promotorias, até dentro da própria tutela coletiva, muitos problemas que são interdisciplinares, existe uma transversalidade muito grande de algumas matérias, por exemplo, saneamento básico, né? A gente tem, afeta vários direitos fundamentais, direito à saúde pública, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito à moradia, o direito do consumidor. São vários temas. Então, o mesmo problema de saneamento básico, ele pode estar em diferentes promotorias. A mesma situação fática, né? Um bueiro saindo água numa rua. Uma vala negra na rua. Ela tem impacto na saúde, no meio ambiente, para a população que mora ali, para a população de rua, para assistência social. Estado, tem que falar com a prefeitura porque tem que consertar, com o Estado porque o meio ambiente é com o Estado. Então, esse diálogo intra-institucional dentro do próprio Ministério Público e interinstitucional com outros entes federativos, com os outros órgãos, autarquias, enfim, é imprescindível que haja esse diálogo dentro do processo estruturante para a gente conseguir o sucesso nessas decisões. E já tem um fórum para isso? Você já enxerga algum lugar? Você faz parte de algum grupo de GT, enfim, entre o Ministério Público e outros órgãos? O Ministério Público, essa era uma das perguntas que a gente ia responder. O Ministério Público, ao longo dos anos, ele vem fomentando cada vez mais essa atuação resolutiva. Já foram editadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que é o nosso órgão nacional, né, que faz toda essa gestão administrativa de todos os ramos e unidades do Ministério Público, atos normativos e recomendações indicando cada vez mais essa atuação resolutiva. Então, apesar de não falar propriamente algum ato normativo em processo estruturante, fala do fomento à atuação resolutiva. Inclusive,
Inclusive, há cerca de 2 meses atrás, aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro, nós recebemos a visita da Corregedoria Nacional do CNMP, que veio fazer uma correção específica para o fomento da sua ação resolutiva. Nós temos um fórum permanente. Você pergunta se havia algum órgão. Sim. Há um fórum permanente dentro do CNMP que trata justamente da colheita dessas boas práticas em atividade de Ministério Público resolutivo para serem replicadas em outros ramos e unidades do Ministério Público. Então, é uma realidade que já existe dentro do MP e isso traz só benefícios para a sociedade. A gente tem soluções mais rápidas e a duração razoável do processo, que também é um direito fundamental lá do artigo 5º, ela é aplicável não só para os processos judiciais, mas também para os processos administrativos, né? O inquérito civil, o procedimento administrativo. Então, a gente tem a maior celeridade, tem a maior efetividade nos direitos fundamentais, porque a gente consegue efetivamente uma decisão que seja exequível. Não adianta a gente judicializar tudo, o magistrado, com a ajuda de um perito judicial, conseguir uma decisão, uma sentença mais técnica possível, mas que na prática seja inexequível, ou por uma situação fática ou por uma situação orçamentária, como a Luciana dizia há pouco, né? Então, o mais importante, acredito eu, do processo estruturante é a efetividade dos direitos fundamentais e dos serviços públicos que estão sendo tratados ali. Não, e essas audiências, quando já é ajuizada a ação e quando se estabelece esse diálogo, né, com os administradores, secretarias competentes e técnicos, eu acho que é interessante assim a gente observar que, além de você prestigiar um contraditório dinâmico, né, prestigiar um contraditório genuíno, que as pessoas estão ali presentes em audiência, a gente consegue tirar todas as dúvidas, eles podem relatar as dificuldades, que é muito mais célere essa oitiva e essa audiência do que tudo isso ficar retratado em várias petições. Né? Porque a parte autora entra com uma petição, junta documentos, a parte ré, por sua vez, também traz novos documentos e obviamente, enumera as dificuldades, mas eu acho que a audiência ela consegue otimizar vários atos processuais. Sim. E consegue também compatibilizar argumentos, né? Porque uma das partes, porque não é um processo bilateral só com duas partes, né? A pluralidade é uma característica desse processo estruturante, né? Então, tem aquelas partes tradicionais, mas tem eventualmente amicus curiae, que vem trazer a expertise, os desafios, os problemas, as dúvidas, possíveis soluções. Tem enfim, a sociedade, a audiência pública é um desses instrumentos que a gente pode também verticalizar ainda mais esse debate. A consulta pública é um outro instrumento. Então, há vários instrumentos, sem prejuízo dessas petições. É certo que existem alguns laudos técnicos que precisam ser apresentados por meio de petição. Para trazer um elemento de convicção nos autos. Exatamente. Até para comprovar tecnicamente alguma alegação, né? A gente usa a parte técnica como nossa grande aliada sem perder o diálogo de vista. Exatamente. O argumento jurídico ele vai acompanhar aquele conhecimento científico que é feito, mas como a Luciana disse, sempre com contraditório, né? Porque às vezes o mesmo conhecimento científico também, ele pode dar aso, assim como no direito nós temos várias correntes, né? Nos outros ramos de conhecimento também é possível que haja interpretações diferentes para o mesmo caso. Então esse contraditório é fundamental. Conclusões diferentes, né? Sobre eu tive um caso, né, na minha vara que eu achei muito interessante, porque era uma situação de área de risco, em que o Ministério Público inicialmente pediu que as famílias fossem reassentadas, tal e tal. Aí, no decorrer do processo, fizemos até uma inspeção judicial no local, com a participação do Ministério Público e tal, órgãos ligados a essa verificação, né, do grau de risco da comunidade estiveram presentes e, naquele momento, a Fundação GeoRio mencionou que seria possível construir barreiras que iam reduzir assim, significativamente o risco. E, com isso, não haveria necessidade do reassentamento das famílias. Aí foi interessante que o Ministério Público, então, inova o pedido. Né? Ele altera o pedido para se adaptar àquela nova realidade e pede que sejam adotadas as medidas mitigadoras do risco. Aí foi interessante que se chegou a uma composição, a obra já foi realizada, as pessoas não precisavam mais ser reassentadas, porque é um custo para a própria família, né, que já mora lá há muitos anos, é um custo maior ainda para a administração do que a colocação da barreira. Então, como foi importante esse diálogo para se chegar a esse resultado, que, como o Tiago falou, isso conferiu efetividade àquela solução, né,
Porque se ficássemos, havia assim, um certo dissenso, né, entre os técnicos sobre o grau de risco, até que a Fundação GeoRI, que realmente tem expertise no assunto, mencionou, não, olha, é possível a colocação de barreiras dinâmicas, salvo engano, não sei se eu estou enganada na utilização dessa expressão, e com isso vai diminuir o grau de risco. Imagina a responsabilidade de se deixar um reassentamento e depois acontece alguma catástrofe. Certamente. Eu acho que nem o Ministério Público nem o juiz gostariam de ter isso na sua conta, né? Então, muito importante mesmo a área técnica. E essa possibilidade de alteração, né, desse objeto litigioso também é mais uma das características do processo estruturante. A gente acabou de falar sobre isso, né? De alterar o TAC em razão da nova realidade. Agora, eu tenho uma dúvida que me persegue desde a edição da LGPD, dentro da realidade do direito administrativo. Então, a gente sabe que o Ministério Público, né, o Tribunal de Contas, enfim, eles têm a seu favor ali a Lei de Acesso à Informação, né, a Lei Geral de Acesso à Informação. Como que vocês conseguiram compatibilizar dentro do processo do inquérito, enfim, das questões relacionadas a políticas públicas, esse sigilo e esse dever de informar, né? Eu falo isso porque no âmbito tributário, né, no CTN, a gente tem uma disposição lá no Código Tributário Nacional que quando a relação é entre servidores públicos ou agentes públicos, né, de passar informações de sigilo fiscal entre os entes, entre os órgãos, quando você transfere informação sigilosa, você transfere junto com ela também o dever de guardar esse sigilo. Mas como que o Ministério Público, né, na sua opinião, vocês conseguiram compatibilizar essa proteção que veio muito, você até falou das fake news, né? Muito para proteger mesmo o acesso à informação pessoal nessa era tão tecnológica versus a necessária, né, informação num portal de transparência sobre os mais diversos assuntos que são relacionados à sociedade, que são, sim, né, de acesso a público, que todo mundo tem que ter acesso. Essa ponderação é bastante importante, né? Hoje em dia, com o avanço da nossa democracia, cada vez mais os próprios tribunais superiores vêm conclamando a necessidade de publicização dos nossos processos, né? Principalmente quando a gente está tratando aqui de serviços públicos, de direitos fundamentais. Exato. Então, a regra geral é a publicidade. Isso aí, para o Ministério Público, para o gestor, tem toda aquela questão da accountability, que cada vez mais é provocado por gestor público, que é um gestor não de mera transparência, não de mera publicidade, mas uma prestação efetiva de contas, inclusive sob pena de responsabilização. Essa accountability, ela é fundamental, inclusive para a participação da sociedade na escolha das políticas públicas, né, na democracia propriamente dita. Exato. E o Ministério Público também ele passa por isso. Ele precisa dar transparência e publicidade sobre as suas ações. Por exemplo, em direito ambiental, que é um direito fundamental de terceira geração, o STJ foi além. A gente sabe que a gente tem a Lei de Acesso à Informação, que todos nós aqui estamos sujeitos a ela. Em matéria ambiental, o STJ tem uma decisão vinculante, ele foi além. Falou que esse direito à informação, além da transparência ativa, que é a obrigação do gestor público colocar no site voluntariamente aquelas informações ambientais, existe também a transparência passiva, que é quando aquela informação não está produzida, o cidadão pede e a administração pública tem a obrigação de dar. E o STJ foi além. A transparência reativa. Quando a administração pública não detém determinada informação e ela é provocada pelo administrado, pelo cidadão para prestar uma informação, o administrador público ele tem que produzir aquela informação e dar publicidade a isso. Evidentemente, resguardado o caso de sigilo legal, aquela coisa toda. E a mesma coisa para a LGPD. A gente vai resguardar sempre o sigilo legal e as cautelas que a lei determina, mas a regra geral da atuação do Ministério Público é a publicidade. É justamente essa publicidade, essa transparência, essa participação democrática popular que vai dar maior legitimidade para as ações do Ministério Público. A gente vai conseguir um inquérito civil, um procedimento administrativo mais robusto, instruído, né, mais robusto e mais próximo da realidade, para quando for levar para o Poder Judiciário, já levar uma investigação mais madura. Inclusive, em um desses projetos de lei de processo coletivo, do processo estruturante, tem até uma discussão enorme sobre as provas que são produzidas no inquérito civil, né? Para não viabilizar a condenação judicial exclusivamente que essas provas que foram produzidas na fase pré-processual sem contraditório. Então, quanto mais plural for a investigação do Ministério Público, quanto mais plural for o processo estruturante, maior vai ser a legitimidade daquela decisão. Muitas vezes os gestores precisam tomar
uma decisão até contra-majoritária, e às vezes eles têm medo dos órgãos de controle, sobretudo do Ministério Público e do Tribunal de Contas, de tomar alguma decisão mais heterodoxa para resolver e fazer uma prestação de uma política pública mais efetiva. Aí, tradicionalmente, a gente chamou isso de apagão das canetas, né? Quando o administrador público, por receio, acabava ficando numa situação de omissão, de inércia, né? Dorme bem quem fala não ou quem não fala nada, né? Exatamente, mas quem é prejudicado com isso? O A cidadão, população. lógico. Exato, claro. que precisa daquela prestação do serviço público. Então, cada vez mais, essa administração dialógica, ela permite a interação entre os poderes, entre as instituições e entre a população. Antes mesmo de ter TAC, antes mesmo de ter inquérito. Sim. Então, você enxerga hoje, por exemplo, um gestor público de maneira proativa, podendo entrar em contato com o Ministério Público, já sabe que é uma questão polêmica ou que pode gerar alguma polêmica, para dialogar. Com Você certeza, enxerga essa possibilidade? com certeza. O Ministério Público está de portas abertas para o gestor público, para a sociedade. O Ministério Público não é aquele Ministério Público punitivo. Nenhum promotor de justiça gosta de oferecer, ajuizar ação de improbidade, oferecer denúncia criminal, mas quando tem justa causa e elemento para isso, nós somos obrigados a fazê-lo por força de lei. A gente sabe que o Ministério Público, pela Constituição, não é órgão consultivo, e como órgão consultivo existe a advocacia pública de cada um dos entes federativos. Mas, por um lado, o Ministério Público não pode se fechar numa bolha e se recusar a receber um gestor, sobretudo um gestor público. Deve sim receber o chefe do Poder Executivo, os secretários municipais ou estaduais, dialogar com eles, dialogar com a sociedade, e para isso que existem os procedimentos administrativos. O PA, ele não existe para apurar uma ilegalidade, ele existe para acompanhar uma política pública, a implementação, a tomada de decisão, a execução, a avaliação de uma determinada política pública. E o promotor de justiça deve estar com as portas abertas para dialogar com o gestor e com a sociedade. Perfeito. Não sei se você concorda, Tiago, mas que eu consegui observar em algumas ações, né, que tratam exatamente de política pública, é que às vezes o administrador ele não consolida num procedimento administrativo aquela tomada de decisão. Né? Ele não consolida. Então, você não tem, nem o cidadão, nem o Ministério Público, quem quer que seja, não sabe por quê, embora a ação às vezes pode ser legítima, legal, correta, mas ela não está consolidada no procedimento administrativo para trazer essa transparência. Olha, então vamos dar um exemplo. Olha, eu optei em fazer uma obra nesse hospital porque ele apresentava um nível de emergência muito maior do que outros hospitais. Então, embora um determinado hospital seja alvo de uma ação judicial, ele tem um procedimento administrativo que esclarece a todos por que ele não fez a obra no hospital X e sim no hospital Y. Concorda que às vezes não há essa transparência? Com certeza. O dever de fundamentação que existe para o magistrado, para o Ministério Público, também existe para o gestor público. Né? Mesmo nos atos administrativos discricionários, ele precisa de uma motivação. Claro. Quando a gente trata de política pública, depois da identificação do problema público, da formação da agenda, o gestor ele deve verificar quais são as alternativas que existem para aquela solução e depois de verificar as alternativas, as prioridades com a limitação orçamentária, com o custo que isso vai ter também, custo, né? com o benefício, com a quantidade de pessoas que serão beneficiadas, aí sim ele vai fazer a tomada de decisão, na escolha da implementação daquela política pública. Não, porque em havendo um procedimento administrativo, né, com essa motivação adequada tal e tal, isso eventualmente, né, até inibe uma propositura de uma ação judicial, porque no decorrer do inquérito vai ficar patente para o Ministério Público, não, olha, realmente o gestor aqui tinha razão, ele não tem condições agora, mas então vamos ou então elaborar um TAC. Recebeu um ofício de um cidadão irresignado que o hospital perto da casa dele não foi o escolhido, e ele vai e apura e existe ali uma motivação para o outro hospital ter sido escolhido naquele lugar. E aí é importante também que você falou, eu estava aqui, enquanto vocês falavam, lembrei que você falou que quando não existe ainda a documentação produzida, o gestor público ele pode ser instado a produzi-la. Será que nesse caso que a Luciana falou, de uma decisão que existe no mundo da administração pública, mas não tem fundamentação ainda, cabe também ao Ministério Público cobrar a fundamentação e, a partir dali, poder ter um TAC para que haja a fundamentação, a construção dessa etapa ex ante, né, da política pública, a etapa que ela já está implementada.
Mas a gente pode, né, fazer essa fundamentação depois? Você acha válido? O ideal, para que essa tomada de decisão seja uma decisão mais consciente possível, para que ela consiga beneficiar a maior parte da população possível, é que esse estudo, esse planejamento seja feito anteriormente. Sim. Mas como a Luciana disse, às vezes ele foi feito, mas ele não foi formalizado para instruir dentro do processo administrativo, dentro do SEI, dentro do caso. E não tem nenhum problema em regularizar, né? É o que a doutrina clássica de direito administrativo chama de convalidação, né? Você tem algum vício que pode ser convalidado, na verdade, o objetivo do Ministério Público e do Poder Judiciário é sempre prestigiar as decisões do poder público. Ele tem a discricionariedade, ele tem a legitimidade por meio do voto para decidir como vai executar essas políticas públicas. O que a gente vai fazer aqui nesse controle de legalidade é, se houver algum vício, concitá-lo para resolver esse vício. Sim. Tanto é que na própria LINDB, naquela questão daquele consequencialismo jurídico da LINDB, fala, quando o Poder Judiciário tiver que anular um ato administrativo, anular um contrato administrativo, ele necessariamente vai indicar na sua decisão as consequências fáticas e jurídicas para aquela decisão. Inclusive, quando for o caso, podendo modular os efeitos daquilo, né, para não prejudicar a população. Tudo isso na busca do interesse público. Aí a gente volta lá no início da nossa conversa, quando a gente falava que o interesse público era intangível, intocável, a doutrina clássica de direito administrativo. E hoje a doutrina moderna fala, não, quando você transaciona, quando você faz a autocomposição, na verdade, você está procurando atingir de verdade o interesse público, com mais efetividade, com mais resolutividade, com mais celeridade. É a ponderação dos valores constitucionais para prestigiar o maior valor, né? Exatamente. Não, pois é, e o que eu acho também interessante a gente tocar aqui, então é proposta uma ação judicial, muitas das vezes, né, o Ministério Público pede a concessão de uma medida liminar, né, vários pedidos ali são formulados nesse sentido e tal. Então, obviamente que eu acho que antes da decisão judicial é interessante o estabelecimento desse diálogo para se conhecer todas as nuances, né, e particularidades do caso concreto. Mas há situações que exigem que o juiz venha agir imediatamente, venha decidir algo. Né, mas algo que eu acho que é interessante, que não venha, pelo menos num primeiro momento, a intervir no orçamento do ente público. Então, por exemplo, quando se determina que se apresente um plano de estudo, que se apresente um diagnóstico, isso vamos dizer assim, é o início de uma atividade administrativa, que no caso está sendo exigida pelo Poder Judiciário, para que se comece a corrigir um vício. E isso não traz nenhum impacto, salvo engano, nenhum impacto na atividade administrativa. Pelo contrário, né? Até ajuda. Né? Até ajuda. E você está mandando um recado para o gestor. Gestor, existe uma omissão que está impactando um direito fundamental, cujo serviço público correlato não está sendo prestado. Estou lhe pedindo informações para apresentar documentos sobre o caso. Ou seja, você está oportunizando que ele, por si só, já faça a sua tomada de decisão e comece a implementar aquela política pública para evitar uma próxima decisão mais específica, que é justamente o que a gente quer evitar no processo judicial, que haja decisões pontuais específicas sobre a forma como aquele serviço vai ser prestado, de execução. Pois é, então eu acho assim que a apresentação de um plano, né, de governo, apresentação de um diagnóstico, né, que vem inclusive a robustecer a própria ação judicial, né, com informações mais precisas, isso não se traduz, né, em invasão, né, ou ingerência indevida na esfera de outro poder. Mas há um vício, né, há uma inércia, uma grave deficiência que está sendo apontada com esses elementos de convicção que o Ministério Público busca, né, nos inquéritos, e que para a gente começar a acessar esse quadro de violação é a apresentação de um plano. E obviamente que se o ente público apresenta um plano, nessas audiências, né, fica patente a vontade de superar aquele quadro, a forma de execução dentro dos limites orçamentários, isso traz um avanço enorme na condução da política e benefício para o usuário. Sim, e um ponto importante é que quase a totalidade, pelo menos os casos que eu tive acesso das ações civis públicas prestacionais relacionadas à implementação desses serviços públicos, na verdade, o pedido ele está relacionado a um mandamento legal, né? Então, o legislador, e portanto não existe separação dos poderes. Se o legislador fez uma lei determinando que seja prestada determinada política pública com aquelas diretrizes, com aqueles instrumentos, com aquelas finalidades, com aqueles objetivos, se o legislador já determinou que o Poder Executivo faça
e o Poder Executivo não fez, a gente tem uma omissão. Né? Só uma observação. O Poder Executivo aqui, nesse processo legislativo, ele participou na medida em que o projeto de lei ele passa pelo escrutínio, né, das comissões, existe a liderança do governo, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, lá no parlamento, né, dependendo do ente federativo. Quando a lei é votada, ela vai à sanção do chefe do executivo, que pode vetar e justificar porque vetou. E mais que isso, a lei é promulgada, a sanção não acontece, mas o veto é derrubado. E aí a lei entra em vigor. Ainda temos a possibilidade do gestor público que se sentir desconfortável, achar que aquela lei não guarda alguma irregularidade, seja ela de legalidade ou inconstitucionalidade, ele pode se insurgir e se socorrer do judiciário. Então, aconteceu um processo legislativo legítimo, com uma lei em vigor, produzindo efeitos e que não foi questionada. Então, aparentemente, o executivo está de acordo, né? Você falou que não tem separação dos poderes, mas é importante a gente deixar claro que o executivo não é um refém de uma lei. Não, de forma alguma. Ele participa ativamente do processo legislativo, como dando um pontapé inicial na mensagem, né? Que é o projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, ou mesmo vetando ou impugnando a lei no judiciário. E mais, Priscila, além de toda essa participação do Poder Executivo no processo legislativo, muitas vezes essas leis são objetos de atos normativos infralegais que são editados, regulamentando, decorrente do poder normativo. Então, ou seja, já houve uma manifestação de vontade do Poder Executivo, do Poder Legislativo, e aquela política pública não foi colocada no papel. É o caso daquela decisão recente do ministro Alexandre de Moraes da população em situação de rua, né? Então, a gente sabe que existe o SUAS, que existe o decreto federal, ou seja, norma legal, norma infralegal, determinando que seja feita uma política pública para essa população hipossuficiente. E ainda assim não foi colocado em prática. Aí o que o ministro fez? Uma decisão erga omnes, determinando que os entes federativos adotassem aquelas medidas para garantir aí esses direitos fundamentais que foram violados. Pois é, eu acho que a judicialização da política pública ela fez com que se revisitasse o mérito administrativo. Né? É claro que existem limites de atuação, mas não se pode, né, impedir que o administrado, né, através do Ministério Público, através dessas ações, possa se insurgir contra essa inércia, contra uma deficiência prolongada. Né? O que está acontecendo que a gestão não está dando conta dessa obrigação? Há justificativas razoáveis, outras não, mas o processo vai ser um instrumento de discussão entre os poderes. Isso eu acho interessante. Para isso que existe o sistema de freios e contrapesos. Não existe um poder absoluto, soberano, né? O magistrado, ele está sujeito ao duplo grau de jurisdição, que o tribunal e depois em Brasília vai eventualmente revisitar as suas decisões. O promotor de justiça tem as suas decisões chanceladas internamente pelo Conselho Superior do Ministério Público, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, quando não é questionado judicialmente por meio, eventualmente, de mandado de segurança, que vai para o Poder Judiciário. O próprio Legislativo e o Executivo também, por si sós, não podem ser soberanos, né? Então, essa forma de controle da administração pública existe, e é um poder influenciando no outro poder. É o sistema de freios e contrapesos. Nenhum poder, por si só, é soberano. E todos os poderes influenciam de alguma forma um no outro. Por isso que a gente acha que não há a quebra do princípio da separação dos poderes. Não, e essas audiências, né, esse diálogo que se estabelece entre o Ministério Público e a administração, antes mesmo do ajuizamento da ação e depois do ajuizamento da ação, prestigia a competência do poder público na condução da política pública. Sem dúvida. Então, olha, nós, né, queremos corrigir civis, queremos corrigir essa deficiência, mas vamos ouvir o administrador, que exige princípio. Então, é uma forma de harmonizar as esferas de atuação, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Judiciário. Sim. Eu acho que o diálogo é uma forma até de se fugir a qualquer crítica de violação ao princípio da separação dos poderes. Na promotoria da qual eu sou titular, cerca de 95% dos casos a gente resolve extrajudicialmente. Eu ia te perguntar isso, se é você o mínimo de ação judicial ajuizada, essa o mínimo. do TAC ou do inquérito não virar processo judicial, quase então tudo, a maioria não vira. Quase tudo é resolvido por reunião, ou recomendação, ou TAC. Pouquíssima
pouquíssimos casos são judicializados. E ainda assim, quando são judicializados, eu tive um caso muito grande do Comperd, que é o complexo petroquímico da Petrobras, que foi implementado aqui em Itaboraí, um empreendimento grande na área de petróleo e gás da Petrobras, com potencial bom para melhora, desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, melhorar a arrecadação tributária, desenvolvimento econômico. Na promotoria, nossa promotoria Contribuição ao Meio Ambiente, a gente verificou alguns problemas sérios de legalidade durante o processo de licenciamento ambiental, uma investigação extremamente complexa, foram 106 licenças, 2.554 condicionantes, foram 10 anos de investigação em inquérito civil, tentamos fazer o TAC com o Estado, com a Petrobras, não conseguimos, ajuizamos as 5 ações civis públicas, valor de 7,5 bilhões de reais na época, em 2018. Logo depois que ajuizamos a ação, houve manifestação de vontade das partes interessadas para o acordo, suspendemos o processo judicial, ficamos 1 ano em tratativas, celebramos 2 TACs e pomos fim. Conseguimos colocar fim em todas aquelas ações judiciais que hoje estão em fase de cumprimento do TAC, né? A gente tem aí 120 processos administrativos que acompanham o cumprimento daquela mais de uma centena de TACs, no valor de mais de 860 milhões de reais, uma restauração florestal enorme aqui na área do leste fluminense, no estado do Rio de Janeiro, com a participação, durante a fase de investigação, da sociedade civil, da Assembleia Legislativa, dos órgãos ambientais municipais e estaduais. Então, o debate mais amplo possível, que foi feito tudo em sede pré-processual, e depois, assim, nem houve citação. Assim que foi distribuída, eles manifestaram a vontade de fazer o acordo. Depois de muito diálogo, cada cláusula, eram mesas assim com 30 pessoas, técnicos do Ministério Público, do Estado, da Petrobras, discutindo cada ponto que havia divergência, e conseguimos chegar num acordo. Certamente foi a melhor solução. Por quê? Toda a população ali do entorno foi beneficiada com diversas medidas compensatórias, mitigatórias, reparatórias. Houve um incremento grande de compensação pelos danos ambientais e sociais daquela região, sobretudo em obras de saneamento básico, e a gente conseguiu uma efetividade para uma decisão judicial. Um caso ambiental dessa complexidade talvez durasse mais de uma década para ter um provimento jurisdicional final, com trânsito em julgado. Um processo regular. Né? Num processo regular. Então, no TAC, que demorou um ano para ser construído, mas várias dessas obrigações já foram cumpridas e outras ainda estão dentro do prazo para serem cumpridas. Então, é uma prova de que essa atuação resolutiva, ela traz bons resultados para a sociedade. Feliz, viu? Sem dúvida. De saber disso. Não, e eu acho também uma questão interessante, né, Tiago, por exemplo, num processo judicial, então são fixadas metas e obrigações junto com a administração pública. Obviamente que se a própria administração esteve presente, se comprometeu a cumprir determinada obrigação num espaço de tempo lá definido, na medida em que ela descumpre, claro que podemos fazer outra urgência para saber por que houve descumprimento tal e tal. Mas se for um descumprimento que não tenha nenhuma justificativa e que há necessidade de uma atuação jurisdicional mais tradicional, no sentido de utilizar algum meio de coerção, o juiz também fica mais confortável. Vamos imaginar que essa solução, que a solução judicial indique que tenha que ser realizado um arresto, um sequestro. O juiz fica numa posição mais confortável porque ele já ouviu a administração esteve presente na audiência, ela se comprometeu dentro dos limites dela a cumprir com aquela obrigação. Sim. E ainda assim não cumpriu. Tudo tem um limite, né? Tudo vai trazendo legitimidade às decisões judiciais. E ela já sabia, né, das limitações técnicas, Exato. Orçamentárias, financeiras para o cumprimento daquela obrigação que ela mesma se prontificou. Então, realmente, o magistrado fica muito mais confortável em fazer aquelas medidas coercitivas, típicas ou atípicas, conforme o caso. Certamente. Porque assim, antigamente, né, do Estado, do município, nas suas defesas, olha, questão da reserva do possível, não temos recursos financeiros, tal e tal. Mas como é que se comprova isso concretamente? Era o super trunfo, né? Reserva do possível, não tenho dinheiro, não vou pagar folha. Em várias dessas ações, a gente acaba ingressando, né, de alguma forma, nessa avaliação do orçamento, junto com a administração, mas outro dia, em outro episódio, eu comentei assim, às vezes para o cidadão não é razoável, né? Estamos aqui no plano da razoabilidade, não é razoável assim, peraí, poxa, mas nós não temos a saúde bem conduzida e uma obra está sendo realizada num local que aparentemente, obviamente, não tem a mesma importância do que a preservação da saúde. Sim. Então, de alguma forma, você acaba ingressando um pouco, acho eu, né, assim, na apreciação dessa peça orçamentária para saber por quê. Bom, não há recursos, mas por quê?
que não há recursos para, por exemplo, efetuar o repasse constitucional, tanto o município quanto o Estado, para a Secretaria de Saúde, por exemplo. Sim. E nessa área orçamentária, um exemplo de boa prática que nós conseguimos é uma atuação interinstitucional do Ministério Público do Rio de Janeiro com o Tribunal de Contas, né? Durante, por exemplo, a pandemia, a gente fazia parte da força-tarefa do Covid-19 aqui no MPRJ. Nós fizemos um acordo de cooperação técnica tanto com o Tribunal de Contas do município do Rio como com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente conseguiu acompanhar em tempo real a execução orçamentária para aqueles contratos emergenciais que foram feitos com dispensa de licitação e verificamos de plano eventuais irregularidades e adotamos as medidas judiciais cabíveis com o apoio da Corte de Contas, né? Então, essa atuação do Ministério Público com o Tribunal de Contas, com a Defensoria Pública, que também tem a sua atuação ligada aos vulneráveis e que trazem muitas informações importantes até para ajudar e atuar em conjunto com o Ministério Público nesses casos em que ela também tem atribuição para atuar, com a Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, com as associações, com os outros colegitimados para a Lei da Ação Civil Pública. Sociedade civil organizada em geral, organizada, né? Ou até com o cidadão, né? Porque o cidadão também ele tem a sua legitimidade até para ajuizar a ação popular. Então, muitas vezes, ele também tem elementos interessantes para ajudar na instrução desses casos judiciais ou extrajudiciais. Então, esse diálogo é fundamental. Tiago, em primeiro lugar, eu queria te agradecer profundamente pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, parabenizar pelo seu trabalho no Ministério Público e também pela sua carreira acadêmica. Para a gente foi uma honra tê-lo aqui, Luciana. Com certeza, Tiago. Olha, é um super promotor, super talentoso, sempre também aberto a esse diálogo, né, com essa proposta de ouvir a administração pública e tirar essa impressão de que o Ministério Público é somente um órgão punitivo, sancionador. Parabéns mesmo, Tiago, pela sua atuação. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês e de aprender um pouquinho mais com a experiência e com a simpatia de vocês. Muito obrigado. Maravilha. Eu queria então falar com o nosso público que o Justiça Seja Dita é o podcast que está em todos os tocadores. A gente está no Deezer, no Spotify, no Google Podcast e também no canal do YouTube. Sigam a gente está no Instagram, no LinkedIn também. E aí, Tiago, a gente tem sempre uma última pergunta aqui. Depois de tudo que a gente conversou e dialogou, então você acredita que para a justiça ser dita é necessário diálogo? O diálogo é fundamental. Muito obrigada então, gente. Até a próxima. Que bom, até a próxima. Tchau, obrigado. Tchau. Justiça Seja Dita, um podcast que cria diálogos entre políticas públicas, poderes e cidadãos.